Boa tarde para você que nos acompanha. Eu sou a irmã Solange Silva, sou da Congregação das Irmãs Paulinas e queremos acolher você que está aqui no nosso canal no YouTube e também no Facebook para acompanhar mais essa live, esse momento de reflexão, esse momento de compartilhamento, de conhecimento a respeito do apóstolo Paulo, o apóstolo das nações. E hoje, é claro, falando dele também na família paulina. Uma alegria poder estar com você, poder estar conversando com você que nos acolhe, que está aqui conosco nos canais das Irmãs Paulinas, nas nossas redes, no Facebook e no YouTube. Mas eu não estou sozinha, eu estou hoje com a presença do Frei Darley Zanon. Frei Darley Zanon, que é paulino, né, que é formado em filosofia, teologia, também é mestre em comunicação, cultura e tecnologias da informação pelo Instituto Universitário de Lisboa, autor de diversos livros e artigos. Atualmente é conselheiro-geral da Pia Sociedade de São Paulo e vive em Roma. Pela Paulus, publicou diversos livros, dentre eles Simplesmente José, que está saindo do forno agora. O lançamento do Simplesmente José vai ser neste sábado. Também lançou Comunicar o Evangelho para ler o Concílio Vaticano II, Igreja e Sociedade em Rede e Nossa Senhora de Todos os Nomes. E hoje nós vamos falar sobre Paulo. Paulo, o apóstolo da universalidade. Frei Darley, seja muito bem-vindo. Boa noite para você que está aí na Itália. Olha, sempre foi meu sonho dizer boa tarde, Brasil, boa noite, Itália. Então chegou esse momento. Boa tarde, Brasil, boa noite, Frei Darley, que está lá na Itália. Seja muito bem-vindo para esse nosso momento de bate-papo. Olá, eu já estou no futuro, já aqui passou das 9 da noite. Um abraço, irmã Solange, a todas as irmãs e todos os que nos seguem através dos diversos canais. É uma alegria estar presente nesse encontro, nessa tarde, partilhar um pouco sobre o nosso pai, Paulo, que é central na nossa vida. Não é por acaso que nos chamamos paulinos, paulinas, família paulina, e é uma alegria participar desse encontro e partilhar um pouco da universalidade que eu sinto bastante, porque já estou diversos anos fora do Brasil, rodando por diversos países, então também uma alegria partilhar um pouco dessa experiência. E aproveito para mandar um abraço especial para minha família, mas especialmente para minha sobrinha, Vitória, que hoje está de aniversário, e aniversário especial, está fazendo 15 anos hoje. Então, um abraço e parabéns para a Vitória, que não sei se nos segue, mas gostaria de estar participando da festa, mas infelizmente distante acabo me aproximando dela. Verdade, Frei. Então, Vitória, parabéns, que Deus te abençoe, né? Certamente, como o Frei disse, está longe, mas com o coração muito perto. Eu acho que isso também a vida paulina nos ensina, né, Frei? A estarmos em comunhão sempre com as nossas famílias ou com as pessoas que nós gostamos. A distância, ela não nos impede de viver e de celebrar a vida daqueles que nós amamos, né? É parte da universalidade. Isso faz parte da universalidade. Quero mandar um abraço especial para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, a Patrícia Santos, a Luciana Gonçalves, a irmã Fabiola, a Luciana Gonçalves. Abraço muito especial para a minha professora, Maria Antônia Marques. Ela diz, boa tarde, irmã Solange, boa noite, Darley. Bom poder acompanhá-los nesta roda de conversa. Professora Maria Antônia, professora muito especial lá do ITESP, que nos acompanha por aqui. Grande abraço, professora, obrigada pela sua companhia. Frei Darley, vamos começar aqui a falar de Paulo. Quem é São Paulo? Esse homem que nós ouvimos falar, que acompanhamos nas leituras do ano litúrgico, mas que é também pai da família paulina, né? Para Alberione, ele foi o grande apóstolo. Alberione diz, quando falarem da família paulina, não diga que sou eu o fundador, né? O fundador é São Paulo, o pai dessa família é São Paulo. Então, ele é muito especial para nós, para a nossa família.
para o nosso apostolado, mas eu queria que você falasse quem é São Paulo. Obrigado, e de fato, pensando em preparação dessa live, o Apóstolo da Universalidade, certamente já tiveram vários encontros que falaram sobre São Paulo nas diversas dimensões, e penso que alguns especialistas muito mais credíveis do que eu já falaram sobre a parte bíblica, a parte teológica de São Paulo. Eu optei por apresentar ou preparar uma apresentação de Paulo a partir da visão do Alberione, a herança que o Alberione nos deixou exatamente segundo essa visão que você já apresentou na introdução. Ele que é o nosso pai, nosso fundador, nosso modelo, exemplo. Então, como Alberione pensou, ou nos apresentou, deixou como em herança São Paulo. É um pouco o que eu gostaria de apresentar e partilhar, e vamos também esperar que as pessoas façam perguntas, e assim aproveitamos para aprofundar. Bem, Paulo, quem é Paulo, né? Todos conhecem as informações básicas, que nasceu com o nome de Saulo, em Tarso, no ano 5, faleceu, foi morto em Roma, aqui pertinho. Nós temos o privilégio de estar muito próximo da Basílica de São Paulo, onde é a tumba do apóstolo Paulo, e também muito próximo da Trefontane, que é onde ele foi decapitado, onde foi executado no ano 67. Discípulo de Gamaliel, então todos esses dados que já são bastante conhecidos e certamente muitos já aprofundaram, né? Convertido na estrada de Damasco, depois batizado por Ananias, escritor, fundador de comunidades, etc. Eu gostaria de aprofundar aqui como Alberione nos deixou, e Alberione já no início tem um texto, já nas meditações, a partir de 1918, para os primeiros paulinos, e essas meditações são coletadas nesse livro, no ano de São Paulo, foi feita essa edição do Apóstolo Paulo, Inspirador e Modelo, que recolhe muitos dos textos do Alberione. E já em 1918, depois esse texto foi publicado um pouco mais tarde, mas as primeiras se chamava Um Mês a São Paulo, dedicado a São Paulo, Alberione dizia que São Paulo é o pai, mestre, modelo, amigo e protetor da família paulina. Família paulina, que naquela época estava ainda iniciando, né, em 1918, tinha 2 congregações, então, já apresentava como pai, mestre, modelo, amigo e protetor. E é interessante que nessas catequeses, digamos, ou nessas reflexões, são 31 reflexões, que foi coletada nesse livro, Alberione reflete sobre diversos aspectos. E aqui já vemos uma imagem um pouco diferente do São Paulo tradicional, né? Porque Alberione fala de São Paulo como modelo de virtudes, como luz da verdade e como pai bondoso. Então, já é uma dimensão um pouco diferente daquele São Paulo escritor, intelectual, racional, muito sério, nessas imagens como no quadro, né, que temos aqui, sempre com uma espada rude, forte, né, com essa... Então, ele apresenta como modelo de virtudes, luz da verdade e pai bondoso. Essa característica também é muito interessante. São Paulo como pai, que às vezes usamos como um slogan, mas não entendemos bem, porque o pai, em geral, é muito afetuoso, muito próximo, que dá carinho também, né? E não é a imagem do pai só aquele que é rígido, que castiga, ou que acompanha de longe. E nessas reflexões, muitas delas são dedicadas às virtudes de São Paulo, isso que é interessante. Eu selecionei só os títulos dessas reflexões que nos ajudam a compreender como Alberione via e nos apresentou São Paulo. Então, dentre as virtudes, Alberione dizia que Paulo é um homem de fé, de esperança e de caridade, as 3 virtudes cardeais, né? E isso vemos também muito presente nas suas cartas. 1 Coríntios 13, por exemplo, todo o que ele fala da caridade, do amor, né? Então, Paulo é um homem da caridade, um homem que também imprime esperança às suas comunidades. As suas cartas têm muito essa característica de levar uma esperança, de levar uma mensagem transformadora, né? Depois, além dessas 3 virtudes cardeais, ele apresenta diversas outras, que são interessantes também e nos iluminam.
e já que podemos ter como modelo para a nossa vida. Diz que é um homem obediente, um homem que sabe escutar. E já vemos na sua conversão, Paulo soube escutar a voz de Cristo, né? E soube seguir as indicações, ir à procura de Ananias, ouvir. Então, é um homem que escuta e obedece. Isso é uma interessante, essa característica. E as cartas de São Paulo também insistem bastante nisso. Ouvir a vontade de Deus, ouvir o que o Espírito tem a nos dizer. Então, se recordarmos na segunda viagem de São Paulo, quando ele estava indeciso, né, e o Espírito Santo o inspira a ir até a Macedônia, ou ir além daquele ambiente judaico da Ásia, para ir até a Grécia e iniciar uma nova missão, uma missão universal, podemos já dizer, entre os pagãos. Então, que houve a vontade de Deus, houve o Espírito. Alberione também apresenta como um homem pobre. Isso, Alberione, eu acho que imprimiu muito bem na família paulina. A questão do valor do trabalho, sustentar a partir do próprio trabalho, e ter aquilo que é necessário, somente aquilo que é necessário para a sua missão, não ter nada além do que é necessário. Então, essa dimensão da pobreza, Alberione imprimiu muito bem em todas as congregações da família paulina. E Paulo, que trabalhava constantemente, de fato, ele evangelizava durante o trabalho, né? Se vemos como ele conheceu Priscila e Áquila, e como converteu essas pessoas no ambiente de trabalho, fazendo tendas, trabalhando o couro e nos diversos lugares onde ele esteve, mesmo durante as viagens na sua parada, sempre ele trabalhava para o próprio sustento. E isso era uma característica que Paulo enfatizava muito, né, que ele não queria viver a partir do sustento de outros, ele queria viver a partir do próprio trabalho. Então, essa é uma característica, um homem pobre, homem de pobreza. Ligada a essa característica também, Paulo é um homem humilde, se colocava sempre em segundo plano, não se considerava como centro. Cristo, tudo era em função de Cristo. Então, esse é um gesto de extrema humildade. E se reconhecer também quando era necessário dar um passo atrás, ou, por exemplo, no Concílio de Jerusalém, que ele estava convicto de que deveria evangelizar os pagãos, mas entrando em diálogo com os outros apóstolos, aceitou também algumas indicações. Então, essa humildade de se colocar em segundo plano, colocar Cristo e a missão sempre no centro. Uma outra característica de quem é São Paulo. Também, Alberione apresenta como um homem zeloso, e é interessante que nessa meditação ele apresenta 3 características do zelo, que é um zelo que parte do coração, um zelo ardente, um zelo que é prudente também, prudência no sentido de ser atento à realidade, atento aos perigos, atento às dificuldades, aquilo que ele vai enfrentar. E incansável, o zelo incansável, porque Paulo era incansável, era sempre em movimento e não parou por nenhum momento. Por fim, nessas catequeses, Alberione apresenta como um homem sereno, um homem paciente. Aqui na nossa comunidade, na Casa Geral, no Conselho, em geral, a gente costuma rezar com frequência aquela oração que tem no livro de orações, a São Paulo pedindo a paciência. Isso é interessante, ver Paulo como um homem paciente, sereno, mas no sentido que não é paciente no sentido negativo, é paciente no sentido de que sabe como enfrentar as dificuldades, sabe manter a serenidade diante dos problemas, sabe refletir, né, meditar sobre as dificuldades, não entra em desespero. É esse o sentido que Alberione vê em São Paulo. Saber esperar o tempo certo para as coisas acontecerem. E Paulo, quando dizia, né, eu plantei, Apolo regou, Deus é que faz, Cristo é que faz crescer. Quer dizer, sabe que as coisas têm um processo e é preciso respeitar esse processo, respeitar os tempos. Então, esse sentido de um homem paciente, sabia esperar o tempo certo para recolher os resultados e que sabia que os resultados não são imediatos.
Depois tem essa característica do fundador, né? Nessas primeiras meditações, em 1918, ele não menciona fundador, pai, mestre, modelo, amigo e protetor. Mas temos um testemunho muito interessante do padre Roata, que foi recolhido, acho que a irmã Solange citou essa passagem, né? Que foi recolhido pelo padre Antônio da Silva no livro, na introdução do livro Conoscere Dom Alberione, e que ele diz exatamente isso. Roata confidencia que, a um certo momento, Alberione o procurou e disse exatamente isso. Desejaria dar a conhecer isso, que me parece muito importante. Depois da minha morte, não se fale mais de mim, e sim somente de São Paulo. É ele o fundador, o modelo, o pai, o inspirador para nós. Então, Alberione deixou isso claro, né? Ele queria que não se falasse mais dele depois da sua morte, queria que todos falassem em Paulo como o verdadeiro fundador da família paulina. Por isso nós recebemos os nomes, não somos chamados alberionianos, nós somos chamados paulinos e paulinas, ou família paulina. E na Abundantes de Vícia também, Alberione deixa muito claro essa indicação. No número 2, Abundantes de Vícia, ele escreve: todos devem considerar como pai, mestre, modelo, fundador, somente São Paulo apóstolo. Ele o é de fato. Por meio dele nasceu, por ele foi alimentado e cresceu, dele tomou o espírito. Quanto à sua pobre carcaça, Alberione falando de si mesmo, né? Alberione, cumpriu alguma parte da vontade divina, mas deve desaparecer da cena e da memória. Também porque, por ser o mais idoso, teve que tomar o Senhor e dar aos outros. Como sacerdote que, acabando a missa, depõe a casula e permanece o que é de Deus. Então, é interessante essas características de pai, mestre, modelo, amigo, protetor e fundador, que vem da Alberione. E se ainda o tempo não quero me alargar muito nessa introdução, mas gostaria de destacar duas características que eu vejo muito, que não são muito valorizadas, mas que deveriam, principalmente na família paulina, que é a questão da São Paulo como um homem sensível, afetuoso, aquela dimensão de pai que o Alberione falava, porque em geral vemos São Paulo como um sábio, extremamente racional, inteligente, podemos dizer, um estratega que sabe organizar, que sabe fundar, forte, né? Essa imagem da espada e com a barba longa, com uma certa idade, dá a entender isso. E, de fato, ele era, porque era um grande conhecedor das escrituras, da tradição, é um discípulo de Gamaliel, por isso tinha uma base muito forte das escrituras, era um sábio. Mas a iconografia acentua muito essa parte, as estátuas, em geral, acentuam muito essa dimensão. Quando deveríamos ver um São Paulo mais sensível, afetuoso, e nas suas cartas aparece muito isso, né? Nas suas saudações, ele é muito afetuoso quando saúda a comunidade, saúda as pessoas, nomeia aquelas pessoas, né? Por exemplo, na carta aos Romanos, são 35 pessoas que ele nomeia, então ele tem essa relação próxima, é um homem de coração aberto, né? Na carta a Filémon, por exemplo, o afeto que ele demonstra ao escravo Onésimo, e como pede para Filémon acolher Onésimo, que foi gerado como filho, então tem essa dimensão paterna muito forte, essa dimensão, digamos, afetuosa, e não é muito valorizada. Penso que uma imagem que deveríamos trabalhar mais e explorar mais, sobretudo dentro da família paulina. E outra característica é a flexibilidade. Era um homem flexível, não era um homem rígido. Ele mudava de ideia. A sua própria conversão é uma prova disso, né? Mudou de visão. Ele soube compreender, evoluir, digamos, soube mudar de opinião, e diversos outros momentos, como disse na Concílio de Jerusalém, por exemplo. Então, essa flexibilidade não era sinal de fraqueza, mas era um sinal de abertura que ele tinha, e, em certo sentido, até demonstrava segurança, porque para alguém ser flexível, precisa ter muita segurança em si mesmo, nas suas ideias, no seu pensamento, não é? Saber dialogar, e aqui já vemos a universalidade, que é o tema do nosso dia, não é? Esse coração aberto a todos, a acolher a todos, a dialogar com todos,
saber mudar de rota, tomar um rumo diferente, se converter, né? Então, é um sinal de flexibilidade e mostra também o aspecto universal. Então, esses são, digamos, quem é São Paulo, mas a partir, principalmente, do que o Alberione nos deixou, né? Não um São Paulo bíblico, teólogo, que certamente outros poderiam falar mais, com mais... Frei, muito interessante tudo isso que você colocou de São Paulo, porque realmente a gente passa a conhecer um outro lado do apóstolo, né? Porque, como eu já falei no início, a gente conhece São Paulo a partir da liturgia ou a partir da teologia, mas conhecer esse lado de Paulo humano, né? Como gente que é paciente, e aí a Maria Geralda, ela coloca uma pergunta assim, né? Se São Paulo era paciente, como era seu comportamento antes da conversão? E a pergunta é sua, mas eu vou completar aqui dizendo que foi dentro dessa caminhada e também dentro da família paulina que eu me deparei com esse Paulo mais humano, mais sensível, dentro do pensamento de Alberione, né? E eu sempre pensei em Paulo, sobretudo como um modelo de missionário, daquele que vai, que faz, que, né? E no noviciado eu descobri o Paulo orante, né? Um Paulo que é também, e sobretudo, um modelo de espiritualidade, né? Porque é aquele que é apaixonado por Jesus e sua paixão por Jesus se reflete na paixão pelo outro, né? Pelas suas comunidades, por este modelo de querer que Cristo seja formado em todos, né? Temos aqui a Maria Antônia cita aqui um trecho de Gálatas, né? Meus filhinhos, que entre dores novamente dou à luz, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4:19. Imagem de mãe que gera. Realmente, o apóstolo Paulo tem esse carinho e esse ser materno também, né, Frei? Exato, é a dimensão pai e mãe, né, digamos, essa que gera, mas aquela dimensão da paciência, paciência no sentido, né, de serenidade, no sentido de saber enfrentar, penso que ele tinha também antes, só que os pontos de referência eram diferentes, né, antes ele tinha como ponto fundamental o Deus único, o templo, a lei, né, então, a partir desse, ele avaliava a realidade e meditava, refletia sobre as situações a partir daqueles referenciais. A partir do momento que ele encontra Cristo, conhece Cristo, então ele muda, digamos, o ponto de referência para avaliar as coisas. Mas penso que mesmo antes ele era um ser sereno também, sabia? Só que a perseguição, por exemplo, digamos que era violento, mas para defender uma mentalidade que ele trazia, né? No fato que era impaciente, penso. Também isso, talvez um biblista pode explicar essa dimensão melhor, mas eu penso só que a paciência era já uma característica de Paulo, ele só acaba mudando o ponto a partir do qual julgar e valorizar as realidades, os problemas, as situações, né? Isso aí, Frei Darley. Queremos mandar um abraço para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, a Cristina Gonçalves, o Gil Pinheiro, a Maria Geralda, que é lá de Minas Gerais. Quero mandar um abraço também para o Frater Ramon, que nos acompanha lá do conventinho em Tabaté. Ele é dos Deonianos e nos acompanha aqui. E a todas as pessoas que nos seguem, seja aqui no YouTube, seja no Facebook, né, você que nos acompanha nessa tarde, que bom ter a sua companhia. Hoje conversando aqui com o Frei Darley Zanon, que é da Sociedade São Paulo, que é paulino, sobre o tema Paulo, o apóstolo da universalidade. Frei, você já entrou aqui na nossa segunda questão, né, que é a missionaridade de Paulo. O que você poderia destacar? Você já falou de alguns aspectos dessa universalidade, dessa missionaridade, mas tem alguma coisa mais que você queira ressaltar? Sim, são diversos elementos, penso, que caracterizam a universalidade de Paulo, sempre a partir do que Alberoni nos deixou, né?
E, obviamente, a primeira imagem, quando pensamos em universalidade, são as suas viagens, suas 4 viagens. Quer dizer, um homem que não se aquietava, digamos, era inquieto no sentido que estava sempre em movimento, queria se explorar novas realidades, levar o evangelho a todas as partes, né? Era um homem que incapaz de se acomodar, digamos, né? De se acomodar. Então, essa dimensão do movimento é muito interessante. Eu gosto muito de Paulo, e isso me inspira muito também, né? Um homem que constantemente em movimento, iniciativa, criatividade, fazer novas coisas, ir a novos lugares, conhecer novas pessoas para poder apresentar o evangelho, Cristo a essas pessoas, independente de quem sejam ou onde estejam, né? Então, esse é o sentido da universalidade também. Se seja na sinagoga, seja na praça, no Areópago, seja na beira do rio, na rua, na estrada, no navio, durante a sua viagem. Então, onde ele estava era um lugar ideal para evangelizar. Então, esse dinamismo do movimento me chama a atenção. E também gostaria de partilhar um outro texto do Alberione, que é pouco conhecido, mas é muito belo, que ele fala do São Paulo como um caminhante, São Paulo que caminha. Esse é um texto dos anos 60, quase uma poesia, podemos dizer, porque ele apresenta São Paulo como um homem que caminha. E o texto é assim. Então, São Paulo caminhou. O Divino Mestre o conquistou na estrada de Damasco, e Paulo, mudando de rota, nunca mais parou. Caminhou com a vida, do pleno farisaísmo à conquista do Cristo total. Caminhou nas suas viagens apostólicas, em direção a todas as nações, conquistando povos à fé até o seu martírio. Caminhou depois da morte, com a sua doutrina invadiu a teologia, a moral, a liturgia. Caminhou em tantos corações, suscitando apóstolos, escritores, mártires. Caminhou em tantos templos, institutos religiosos, dioceses, cidades. Caminha hoje mais do que nunca, em todas as direções, também conduzido pelos membros das inúmeras casas paulinas que o amam, o rezam, o anunciam. Então, é interessante, né? O verbo caminhar, que é dinâmico, é um verbo forte, mas, assim, também poético, digamos, nesse sentido que pode nos inspirar, né? Esse dinamismo, esse movimento, e também nos faz pensar, hoje, né? Por onde devemos caminhar? Por onde Paulo caminharia? Vem imediata as estradas digitais, as vias digitais, né? Paulo caminharia nessas vias, mas também, certamente, caminharia nos grandes centros urbanos, caminharia, não sei, nas praças, nos shopping centers. Então, esse Paulo que caminha, que a Berione apresenta de um modo poético, me faz pensar por onde nós devemos caminhar hoje. Por onde Paulo caminharia e por onde devemos caminhar. Então, essa é uma das... Primeira dimensão, podemos dizer, dessa universalidade. Ser em movimento. Um outro aspecto que eu acho também muito interessante é que ele fala na Ut Perfectus, e depois repete também, o Berione repete na explicação que dá às vossas constituições, as constituições das filhas de São Paulo, que é a questão do coração universal. Coração aberto a todos. Um coração que acolhe a todos. Também uma dimensão que não é tanto explorada, não é? Essa dimensão mais afetiva. Acolhe a todos no sentido que começou entre os judeus, mas depois se expandiu a todos os povos, todos os pagãos. Por isso é chamado o apóstolo dos gentios, apóstolo da universalidade. E isso é importante hoje na identificação dos nossos interlocutores, da nossa missão. E aqui falo não só das nossas edições, livros, revistas, como Paulinos e Paulinas, mas toda a família paulina, né? Quem são os interlocutores da missão de toda a família paulina? Todos. Então, esse coração aberto, coração alargado, que Paulo nos apresenta, nos presenteia. Tem, então, esse texto da Ut Perfectus, Alberione explica bem essa dimensão. Ele fala: atenção às necessidades do mundo, amar todos, pensar a todos, agir com o espírito do evangelho, que é a universalidade e misericórdia. Vinde a mim todos. E essa é a frase que inspirou Alberione na Noite Famosa,
a frase que vem escrita no Sacrário de Alba, Vinde a mim todos, e que inspirou digamos, a primeira inspiração para a fundação, por fazer algo ao povo do novo século, aos homens e mulheres do novo século, e a fundação de toda essa sua grande obra veio dessa frase, Vinde a mim todos. Assim como é o espírito de São Paulo apóstolo, sempre voltado para os povos que ainda não receberam a luz de Jesus Cristo. E tem uma pequena diferença quando ele explica as constituições para os filhos de São Paulo, sempre isso nos anos 60, né? Número 93, ele também fala dessa questão do alargar a mente, alargar o coração, como sentido de universalidade. O texto diz exatamente assim, o que entendemos por universalidade? É a questão que Alberione propõe. E ele responde, ter no coração todo o gênero humano, todas as nações. Ter um coração conformado ao coração de Jesus. Vinde a mim todos, eu lhes darei descanso. Nós devemos amar todos os povos, todas as nações. A universalidade. Aí ele fala, não ter mente fechada. Interessante. No italiano, usa o termo testa greta, que significa uma testa sem imaginação. Então, uma cabeça fechada, uma cabeça que não tem imaginação. Ele diz não ter mente fechada. Mente pequena, que vê apenas o próprio umbigo. Quando se tem a testa pequena e fechada, se deve duvidar que exista vocação, porque se vive de egoísmo. Não vemos além de nós mesmos e em um pequeno grupo de pessoas ao redor, com os quais, muitas vezes, não se recebe, não se oferece o melhor. Hoje diríamos que é autorreferencialidade, né, um termo que está na moda. Alberione, com outras palavras, fala exatamente a mesma coisa. Ser autorreferencial é a morte e é sentido de falta de vocação. Depois Alberione continua, ter grande coração, o coração do apóstolo, coração grande, dilatar o coração, como diz Paulo. O seu coração, Paulo na 2 Coríntios fala exatamente isso, o seu coração se dilatou e podia receber a todos, conter todos. Tanto era grande o seu amor por todos os povos. O que nos ensina São Paulo? O nacionalismo, ou diríamos hoje o regionalismo, o bairrismo? Não. O que nos ensina São Paulo? São Paulo foi de nação em nação e alcançou todas as nações, só não alcançou aquelas que o tempo não permitiu. Interessante essa reflexão do Alberione, sempre no sentido de um Paulo mais paterno, materno, acolhedor, aberto a essa dimensão da acolhida. E isso, obviamente, nos remete diretamente ao sentido de enculturação, que deve fazer parte da família paulina, da missão paulina, e isso aprendemos como um sinal do modo de evangelizar de Paulo. Paulo soube enculturar como ninguém o evangelho, né? É aquele que adaptou o evangelho às diversas realidades, diversos povos, que soube usar dos conceitos gregos, da filosofia grega, para explicar aquela sabedoria bíblica, que era um modo totalmente diverso de ver a realidade, ver o mundo, ver os conceitos. Ele soube fazer essa adaptação para poder levar o evangelho a outros povos. Então, essa é uma dimensão muito, muito interessante, muito bonita do Alberione. Para concluir, talvez só para... Penso que estou me alargando muito, mas pode interromper. Eu gosto muito de uma citação da Ut Perfectus, que é aquele curso de exercícios que o Alberione pregou aos paulinos em 1960, né? Uma série de um mês, exercícios de um mês. E uma das pregações, ele falava exatamente sobre o sentido da universalidade da missão paulina a partir do ensinamento de Paulo. E nessa meditação, que todos podem ler na Ut Perfecti Tomo Dei, número 372 em diante, ele fala que a universalidade da missão paulina se reflete, ou é em relação às pessoas, aos meios, aos tempos e ao objeto. Interessante, é completo, né? Então, a todas as pessoas, todos os povos, mas também todos os meios, e
obviamente, Alberione fala dos meios do seu período, 1960, e é interessante ver que isso também é antes do Concílio Vaticano II, é antes da Intermirífica, e São Paulo, e Alberione já fala que São Paulo nos ensina a usar todos os meios, e ele cita imprensa, cinema, rádio, televisão, tudo que o progresso humano inventar. Esse é o texto de Alberione. A partir do modelo de Paulo, que usou não só as cartas, mas usou o sistema, as vias romanas, usou o navio, usou as circulares, usou a visita, a fundação, então usou as diversas línguas, falava grego, certamente falava também latim, além do aramaico, então usar todos os meios para anunciar o evangelho. Universal quanto ao tempo, porque os meios de comunicação permanecem no tempo. Quanto ao conteúdo também, porque se pensarmos nas cartas de São Paulo, irmã Solange está agora estudando teologia, certamente recordará melhor do que eu todos os temas. A carta de São Paulo é uma mina, né? Tem todos os temas da teologia, são presentes, cristologia, soterologia, espiritualidade, todos os elementos da teologia podem ter uma base nas cartas de São Paulo, né? Fala de tudo, fala de todos os temas, fala de moral, fala de ética, fala de problemas concretos da vida social, da vida familiar, então todos os temas. E isso é um pouco também reflete a universalidade de Paulo, que deve ser vista na nossa missão, né? Todos os conteúdos. Esse slogan, digamos, falar de tudo cristamente, que repetimos constantemente, mas que de fato faz sentido, porque é falar de todos os temas a partir, como São Paulo, tendo como fundamento, como base, Cristo. Então, digamos, cristificar todas as temáticas é um dos elementos. E Alberione não falou, mas depois, em um outro texto, ele acrescenta, é universal quanto aos lugares também. São Paulo chegou, ou quis chegar com a sua palavra em todos os lugares, onde não pôde ir pessoalmente, onde não pôde ir através de uma visita, ou através das comunidades que fundou, ele enviou cartas, enviou mensageiros, enviou circulares que giravam em várias comunidades. Então, é universal também quanto aos lugares, e quanto à linguagem também. Então, usou todos os meios, todos os termos para poder chegar a todos os povos. São diversos elementos, e penso que aqui poderíamos alongar ainda. Paulo é uma riqueza, né, Frei? De fato, falar de Paulo, a gente pode pegar diversos aspectos, muitas coisas, e a universalidade paulina é isso, né? Eu acho que abrange o todo que Alberione tanto fala, né? Alberione preza, quando ele fala de Jesus Mestre, ele fala do Cristo todo, pro homem todo, fala de Paulo, o apóstolo do todo também, né? Quero mandar um abraço aqui, abraço para a irmã Gisele, ela de São Paulo Caminhante. É bom vê-lo por aqui, irmão Darley, irmã Solange. Obrigado. Obrigada, irmã Gisele. A Maria Helena Garcia, a irmã Ana Maria Pisato, que é paulina também, e nos acompanha lá de Manaus. Abraço para a irmã Ana Maria Pisato. A Mangélica Chagas, ela está acompanhando de Curitiba. E a Daiane Diaste, ela diz, uau, super dupla. Obrigada, que bom para vocês. Que bom que vocês estão nos seguindo, nos acompanhando aqui nesse diálogo, neste papo sobre São Paulo, o apóstolo da universalidade. E quanta riqueza Frei Darley nos trouxe, nos tem compartilhado aí sobre o pensamento de Alberione acerca de São Paulo. Como é bom, como é bonito ouvir, né, recordar. São coisas que nós lemos, que nós estudamos, mas que é sempre bom ouvir de novo, que aquece o nosso coração, que nos faz pensar na riqueza que é a espiritualidade paulina, que é o carisma da família paulina para a igreja e para o mundo. Queremos mandar um abraço para Maria Gorete Inácio da Silva, que nos acompanha. A Maria Antônia diz, Darley, você apresenta Paulo pelos olhos de 3 discípulos, o autor dos Atos, Alberione e os seus. Pergunto, qual a mensagem de Paulo para o nosso tempo? Darley, é com você. Aqui também poderíamos nos alongar bastante, porque
primeira característica é a questão da linguagem, penso, o nosso tempo, porque Paulo partiu de uma realidade muito concreta, que era aquela judaica, o mundo bíblico, mas soube interpretar, usar a linguagem da filosofia grega e soube usar as imagens desse mundo urbano, digamos, né? E vemos essa primeira grande adaptação também do Evangelho, porque se recordarmos, o Evangelho, as parábolas que Jesus utilizava eram muito agrícolas, muito campesinas, muito pastoris, digamos, né? O pastor, a semente, a planta, coisas muito da terra. Paulo fez aquele grande passo e para utilizar outras linguagens para falar a mesma coisa, quer dizer, apresentar o mesmo evangelho, a mesma mensagem, utilizando, por exemplo, as imagens urbanas, as imagens do esporte, ele fala muito, né, do correr, do quem está dos atletas e etc. E também imagens da guerra, que, interessante, num aspecto negativo, Paulo soube utilizar, ver um aspecto positivo. Eu gosto muito de uma frase, não sei se eu encontro aqui agora, do Efésios 6, 13, eu tinha até separado, porque era uma frase que eu gosto muito, que explica um pouco como Paulo adaptou essa linguagem. Então, no finalzinho já da carta aos Efésios, ele fala dessa questão da armadura de Deus, que diz: usem na cintura o cinturão da verdade, vistam a couraça da justiça, calcem os pés com a prontidão do evangelho da paz, estejam sempre com o escudo da fé, pois com ele vocês conseguirão apagar as flechas inflamadas do maligno. Peguem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu acho belíssimo essa imagem, porque ele soube usar esses elementos que eram conhecidos do ambiente onde ele pregou, né? Um ambiente que vivia constante guerras, vivia vendo soldados, era o ambiente do Império Romano, o Império Romano conquistava e utilizava, mantinha através da força. Então, essa imagem do capacete, da espada, do escudo, da couraça, eram conhecidas de todos, mas ele adapta, né? Verdade, cinturão da verdade, couraça da justiça, evangelho da paz, as flechas do maligno, o capacete da salvação. Então, a forma como ele utilizou a linguagem. Isso, penso, como hoje nós somos capazes de utilizar, adaptar o evangelho, as parábolas, para uma linguagem que seja compreensível hoje, uma linguagem que seja próxima dos jovens, uma linguagem... Continuamos a falar as mesmas parábolas, né? Os mesmos estilos, o mesmo estilo de pregação, a catequese usa as mesmas referências, o pastor continua sendo aquela referência máxima, e etc. O Paulo ainda é a espada, é o livro. Então, a questão da linguagem. Paulo nos ensina que devemos aprender a utilizar a linguagem atual para comunicar melhor, digamos, para ser mais eficazes, comunicar com mais prontidão. Para destacar um outro elemento, talvez porque o tempo corre, a questão das redes, como Paulo trabalhava em rede. Porque Paulo, uma das características fundamentais é o trabalho em rede, a organização, digamos. Seja com pessoas, com colaboradores, Paulo usava de todos os colaboradores, pessoas, homens, mulheres, então fala de... E mesmo na hierarquia, né, não era só homens que eram diáconos, ou apóstolos, Paulo falava também de diaconisas, falava de apóstolas, então envolvia todos, casais, Áquila e Priscila, sabia trabalhar com todos. Então Paulo tinha essa estratégia de ir a uma grande cidade, dar formação a um grupo, aos seus colaboradores, e esses colaboradores depois seriam novos fundadores, novos evangelizadores. Então essa dinâmica da rede que se espalha rapidamente, é a mesma dinâmica da rede de hoje, né? Então, Paulo soube utilizar essa dinâmica, obviamente, não era rede digital, era uma rede física de pessoas, e de comunidades também, as comunidades eram muito bem relacionadas, as suas cartas circulavam entre as comunidades, então, criava esse aspecto de rede, unia esses vários nós, digamos.
E rede também com outras, digamos, hoje devemos fazer não só rede de relações com pessoas, mas criar relações também com instituições, com a igreja. Então, essa é uma mensagem que Paulo, para os nossos tempos, penso que esse aspecto de saber trabalhar em redes de pessoas, de colaboradores, redes de instituições, redes de congregações, com instituições fora da igreja, com congregações além da família paulina. Então, esse aspecto de um trabalho organizado em equipe. E Alberione também enfatizava muito esse aspecto, e penso que ele bebia muito de Paulo nesse sentido, né, da organização, da organização internacional, a organização a colaboração entre as congregações. Ele enfatizava muito que a missão paulina não é um apostolado individual, um apostolado comunitário. Não se pode fazer apostolado paulino individualmente, né? Então, sempre tem essa dimensão comunitária. Penso que esse é um outro aspecto que nos ilumina hoje, nesse tempo atual. Dali você lembrava esses aspectos de Paulo para hoje, realmente, e com a pandemia parece que isso ficou muito mais claro, né? Porque nós sempre falamos em trabalhar em rede, usar os meios de comunicação, trabalhar dentro da cultura da comunicação. E isso era para nós carisma, né? Só que, de repente, parece que a igreja despertou para isso, e aí começaram as lives, as transmissões de celebrações, e as pessoas procurando um aprimoramento, né, da linguagem para poder comunicar melhor estes elementos que fazem parte da nossa fé, e que para a gente, assim, em um primeiro momento, de iluminação também, né, e de perceber que tudo isso que Alberione pensava, a gente vê hoje na prática, né, a igreja procurando viver aí. E eu não digo a igreja enquanto documentos, não, porque isso, bom, você sabe muito melhor do que eu, né, você que escreveu um pouco também sobre isso, a comunicação da igreja, sabe muito melhor, mas a gente fala da nossa experiência, daquela igreja lá no interior, que de repente não pode mais ter a celebração e que precisa transmitir, que precisa fazer com que as pessoas sintam que a igreja está dentro da sua casa agora, né? Acho que isso a pandemia deu um grande impulso, quase obrigatório, digamos, porque de um momento ao outro todos foram obrigados a fazer alguma coisa, pensar alguma coisa. Penso que demorou um pouco também, porque ao menos aquilo que eu acompanhei daqui da Itália, é que se limitou no início muito a transmissões de celebrações, né? Era uma forma, digamos, de espetacularização, não sei, transformar, querer levar a missa, que não era missa depois, não era Eucaristia, porque o padre celebrando sozinho e também não tinha esse espírito de sacramento, digamos, sacramental. Mas ficou muito limitado a essa parte de reprodução de celebrações e oração do terço. Mas depois penso que entrou nessa dinâmica, né, de uma proposta mais catequética, mais evangelizadora, as lives sobre temáticas muito diversas, e isso foi interessante. Foi um impulso necessário, e penso que isso vai ajudar muito também no desenvolvimento da igreja e da evangelização, através da comunicação, porque, penso, muita gente foi levada a estudar, a aprofundar, saber o que a igreja dizia, que orientações, por exemplo, a CNBB dá orientações muito concretas nesse aspecto, como celebrar através dos meios, né? O que é válido, o que não é válido. Aqui na Itália, eles deram também umas indicações muito concretas, até de como utilizar a luz, a câmera, coisas muito práticas. Então, foi uma forma também de ajudar as paróquias, de preparar o pessoal da pastoral da comunicação para esse aspecto. Mas eu acho que também a gente, andando um pouquinho mais atrás, porque falou, né, que isso se alargou a toda a igreja, mas já no Vaticano II deu esse primeiro passo, que o Alberione foi um grande visionário, obviamente inspirado por São Paulo, muito antes do concílio, mas o Vaticano II, através do Intermirifica, praticamente obrigou a igreja toda a utilizar a comunicação para a evangelização.
Foi um impulso a todas, e por isso todas as congregações, todas as dioceses começaram a desenvolver. Penso que esse momento da pandemia foi quase aquele momento crucial, digamos. Você tinha sido avisado, ainda não fez nada, agora é obrigado a fazer. É isso, Darley. A gente está falando da universalidade, né, de Paulo, como esse apóstolo, mas também nós temos, né, dentro da família paulina, né, esse espírito da universalidade, como você falava, Alberione, pensava em todas as nações, né? Como Paulo, no seu tempo, pensava em chegar até os confins do universo, né? Alberione tinha também um pouco disso. Você, como paulino, já andou por vários lugares, né, Darley? Bom, primeiro você morou aqui no Brasil, você é brasileiro, é claro, mas morou também muito tempo em Portugal e agora você mora na Itália e como conselheiro geral, você faz essa experiência de internacionalidade, né, de visitar comunidades. E a pergunta é, como você percebe essa atualização do carisma paulino nos diversos países, Darley? Uhum. Bem, já são 13 anos fora do Brasil, passei 7 anos em Portugal, agora já são 6 na Itália, e uma graça, eu acho uma alegria, esse trabalho como conselheiro geral me possibilitou conhecer praticamente todas as províncias nossa da sociedade de São Paulo, ao menos, que são 17 províncias, mas são 32 países, então, quase todos eu tive a possibilidade de conhecer e visitar para as visitas canônicas, mas também para alguma formação, animação. E aquilo que eu vejo é que existem níveis muito diversos, muito diferentes, digamos, do desenvolvimento da missão e da própria compreensão da missão paulina. Então, alguns países que souberam dar passos significativos, entrar em novas mídias, novas dinâmicas, nesse ambiente digital, souberam investir, souberam interpretar a linguagem, souberam enculturar, digamos, o evangelho, ou estão tentando, ao menos, dão alguns passos. E, obviamente, isso é ligado também à questão de vocações. Então, onde tem mais vocações, onde tem jovens, tem essa possibilidade de entrar com mais vivacidade, com mais criatividade no mundo digital. E penso, sobretudo, na Ásia, Filipinas, Índia, e na América Latina, digamos, né? América, ou toda a América, Estados Unidos também, mas sobretudo América Latina, onde tem jovens que se mexem e fazem, etc. Alguns países, infelizmente, ficaram muito presos àquela visão tradicional do apostolado paulino. Uma visão editorial, digamos, editorial livre e revista, e não souberam dar esse passo para compreender que a comunicação também deu passos, evoluiu, no sentido, tem muitas outras formas de comunicação, existem muitos outros meios, se a nossa universalidade, como dizia Alberione, se refere também aos meios, não podemos ficar presos àquele aspecto do livro e livraria. Livro e livraria e algumas livrarias que nem são uma livraria, são mais um centro de objetos, etc. Então, para dizer que depende muito de cada realidade, e penso da mentalidade, de como souberam interpretar e entrar nos novos mecanismos de comunicação. E alguns países, infelizmente, optaram por se limitar àquele meio tradicional da comunicação de massa, digamos, comunicação social, que era típico do século passado, digamos, da época do Vaticano II até o final do século, e não souberam dar um passo. Mas eu gosto muito quando vou nos países todos, e a gente trabalhou muito também isso no nosso seminário sobre o apostolado, sobre as edições, é o sentido de editor, o que significa editor. E penso que isso ajuda também digamos, a ver mais amplo a nossa missão, além dos livros e livrarias, né? Porque editor, na etimologia, significa dar à luz, dar ao mundo. Tanto que em latim a liturgia diz Maria edidit Salvatore, Maria deu à luz ao Salvador. Então, ser editor, e Alberione tem um pensamento muito bonito nisso,
não tenho aqui agora, mas Alberione tem esse pensamento que aprofunda o que significa ser editor. No sentido, ser editor é aquele que sabe transformar a sua experiência de fé, sua experiência de encontro com Cristo, sua experiência de evangelho, e sabe dar, interpretar e adaptar ao mundo, sabe dar à luz essa experiência através de qualquer forma, ou qualquer linguagem da comunicação, seja livro, impresso, seja rádio. Irmã Solange trabalha com rádio, então é uma forma de edição, preparar um roteiro, preparar um programa, e o Alberione diz isso muito claramente. O roteiro de um filme de cinema é uma forma de edição, a preparação de um disco, uma música, é uma forma de edição, porque é dar ao mundo o evangelho, dar ao mundo aquela mensagem, saber traduzir aquela mensagem numa linguagem que seja compreensível para a geração, para a sociedade. Então, aqui, andar no ambiente de virtual, digital, é uma forma de edição, né? Transformar a verdade do evangelho numa forma que seja compreensível a essa geração de nativos digitais, digamos, ou qualquer forma que se queira caracterizar. É uma forma de traduzir, de dar à luz a essa mensagem. Então, ir à fonte etimológica e original do termo editor tem ajudado a mim, e nós temos insistido bastante nisso, esse governo, e no seminário temos trabalhado em alguns lugares que vamos, para mostrar que ser editor, na verdade, se refere a todas as formas de comunicação. E o Alberione diz mais, até a catequese, a criação artística, quando alguém faz uma imagem, uma escultura, dá à luz essa escultura, é uma forma de editar, uma forma de edição. Então, ser editor, o apostolado das edições, envolve todas essas formas de comunicação. Penso que essa é uma forma de atualizar, digamos, né? Mas muitas circunscrições, muitos países, pelas diversas dificuldades, seja de vocações, seja econômica, não conseguiu dar esses passos. Mas, felizmente, também tem muitas outras que deram esses passos e fazem um trabalho muito interessante nas redes sociais, nesses ambientes digitais, continuam fazendo um bom trabalho na parte editorial, digamos, de livros, revistas, mas também tem dado os passos significativos em outros aspectos, que precisamos mais daquilo que já falava antes, que Paulo também nos inspira, que é a questão da organização, da colaboração, da organização em rede, do trabalhar com os colaboradores, isso é fundamental, e penso que todas as congregações estão sentindo essa dificuldade. Não é mais possível fazer apostolado só com os membros, temos que contar com os colaboradores leigos, com colaboradores religiosos de outras congregações, como autores, como outros sacerdotes, etc. Então, saber organizar e saber como liderar, digamos, essa rede, essa grande rede, como se mover por essa grande rede de colaboração. E algumas poucas circunscrições têm feito, esperamos que dê passos também significativos nesse aspecto. E principalmente as gerações jovens, porque parece que esse programa é seguido por muitas vocacionadas, então esperamos, isso é uma forma também, o sangue novo ajuda a dar novas ideias, trazer nova criatividade também ao nosso apostolado. Então, os vocacionados, vocacionadas, ou estudantes que acompanham, penso que podem dar o seu contributo, e como a irmã Solange dizia antes, né, esse aspecto agora das redes, o digital que foi visto durante a pandemia, possibilita uma coisa muito mais simples, muito mais fácil, muito mais direta, então possibilita formas de comunicação muito mais, digamos, simples no sentido, não é simples de fazer, mas não são muito custosas, digamos, né? Não é preciso toda aquela estrutura que precisava no passado, de tipografia, de estúdios, de grandes máquinas, grandes aparelhos, grandes câmeras. Então, hoje é muito facilitado essa comunicação, por isso se pode fazer muito mais tendo criatividade. Então, o ponto fundamental, talvez, é a criatividade, né? Não é mais os meios, a técnica, não conta tanto a técnica hoje, conta mais a criatividade, como se utiliza esses meios.
É verdade, Frei. Você falando agora me lembrou, por exemplo, esse encontro, né? Não seria possível se não fosse a tecnologia, se não fosse essa forma de atualização, né? E de utilização mesmo daquilo que os meios, que a tecnologia nos proporciona, né? Imagina, você na Itália, eu aqui, estamos nesse mesmo ambiente, apesar da diferença de horário, né? Mas estamos nesse mesmo ambiente virtual, conversando, compartilhando, com pessoas de locais diversos, né? Como nós vimos, tem gente de Manaus acompanhando, tem gente de Curitiba acompanhando, pessoas dos mais diversos lugares, e estamos aqui todos juntos em comunhão. Eu acho que isso é muito bonito e é um pouco daquilo que eu sinto que Paulo faria hoje, né? Em um dos textos de Alberione, mas ele cita outra pessoa que agora eu não lembro quem, ele diz: se Paulo vivesse hoje, e isso era no tempo dele, né? O que Paulo faria? Certamente ele utilizaria o púlpito, utilizaria a imprensa, né? Falaria com os meios que tinha naquela época, né? Hoje, certamente, Paulo estaria fazendo lives, estaria dentro dos meios diversos, com a linguagem diversa. O Alberione cita muito esse bispo alemão, que é o Kettler, que dizia, se São Paulo vivesse hoje, seria jornalista. Obviamente, isso no século... E Kettler foi no início, final do século XIX, digamos, já mais de 100 anos, seria jornalista. E muitas vezes nós temos conversado e eu penso sobre essa dinâmica de fato. O que São Paulo seria hoje? Nós fizemos até um encontro aqui nos Encontros Paulinos das quartas-feiras, um encontro sobre esse tema. Se São Paulo vivesse hoje, o que seria? Pensei muito isso. Seria um youtuber, seria um influencer no sentido positivo, digamos, que se move nas redes sociais, utiliza os diversos meios. Mas também seria um caminhante, quem comentou antes, a Gisele, penso, comentou antes, não, alguém comentou. Sim, Gisele, um caminhante, seria também um caminhante, penso que ele não se limitaria a uma forma de comunicação. Paulo, hoje não se limitaria a jornalista, ou a radialista, ou a cinegrafista, penso que seria um pouco um vulcão em ebulição, utilizar todos os meios possíveis, todas as formas, todas as linguagens, sobretudo nas redes sociais, né? Então, certamente seria um grande influencer aí de Instagram, talvez estaria em TikTok e todas as novas redes, penso que estaria, porque ele usava todos os meios possíveis, né? Então, não se limitaria a um meio. Exato, transitando nessa cultura gigantesca que é a comunicação, né, Frei? Frei Darley, nosso tempo já se foi. Nós queremos agradecer a você, né, que se dispôs a fazer esse bate-papo conosco, compartilhando conhecimento, sobretudo compartilhando experiência, né? Acho que quando a gente fala, ou quando a gente prepara algo para compartilhar, a gente primeiro vive ou revive, né, para depois poder partilhar com as outras pessoas. Então, agradecemos a você pela disponibilidade, você que todas as quartas-feiras, né, ou quase todas as quartas-feiras, está aí junto com a família Paulina entrevistando, nesse programa que chama Encontro, né, que é muito bonito, que realmente traz a família Paulina, né, para esses dias de hoje, compartilhando experiências diversas, com os mais diversos temas, e eu acho muito bonito, sempre que eu posso eu acompanho. Você está sempre entrevistando, hoje você é o entrevistado, e nós agradecemos por essa disponibilidade, por você poder se colocar mesmo para compartilhar a vida, compartilhar sobre esse tema. Paulo, o apóstolo da universalidade. Muito obrigada. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de partilhar também um pouco da nossa experiência. Convido a todos, se não conhecem, a seguir o Encontros Paulinos, todas as quartas-feiras, 5h30 de Roma, a 12h30 do Brasil, nas redes sociais da Sociedade de São Paulo, Itália, Casa Geral, né? Seja do Facebook, do YouTube, SSP Info, ou Information Service. Então, tem esse encontro, que é uma característica que também nasceu durante a pandemia, como uma forma de estar próximo e partilhar a missão paulina,
e a característica que penso que é muito bonita é que todos os encontros são presentes diversos membros de diversas congregações da família Paulina, então tem esse misto, essa comunhão, digamos, né, essa união que mostra também o ser família, que é muito importante para nós. Talvez é um outro símbolo da universalidade, né? O nosso ser família é também uma herança de Paulo para a universalidade, aquilo que dizia do coração aberto a todos, também tem para todos as nuances dentro da família paulina, de várias formas de apostolado, sempre com essa, digamos, espinha dorsal, que é a comunicação, e é Paulo. Verdade. Mais uma vez, obrigada, Frei Darley, e obrigada a você que nos acompanhou pelas redes sociais das Irmãs Paulinas, aqui no YouTube e também lá no Facebook. Se você ainda não nos segue aqui embaixo, Irmãs Paulinas, para você não perder nenhuma novidade, nenhuma live sobre temas diversos que nós tratamos aqui nas nossas redes sociais. Muito obrigada a você que nos acompanha e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau.